começando mais um podcast. Hoje o programa aqui é externo, no lugar que eu particularmente amo. Quem me acompanha aí na rede social sabe onde eu treino. E não podia ser diferente, é na Bodytech. E nós trouxemos hoje o diretor técnico e sócio da Bodytech para falar um pouquinho aqui dos desafios, né? Ele já está habituado e acostumado aí em podcast, a gente acompanha aí os Reels pela internet. Mas para quem não conhece, a gente vai querer muito entender como você se tornou sócio e diretor técnico e contar um pouquinho da sua história pra gente. Tudo bem, Dudu Neto? Tudo bem, Obrigada. prazer estar com vocês aqui. Espero Obrigada. que o pessoal curta e que, principalmente passar informações do que acontece por trás é sempre muito interessante para todo mundo. Né? Até porque eu fiquei sabendo aí de um dado novo que só 5% dos brasileiros treinam. Pelo amor de Deus, gente, vamos treinar e esse deve ser um grande desafio, esse né, é um dos Dudu? maiores desafios. A gente Então, sabe que né? Converter um aluno para ele virar apto ao esporte. Eu falo que a gente hoje em dia, como eu estou há muito tempo no mercado, a gente vive hoje em dia o que a gente tinha há 30 anos atrás, onde todo mundo sabia que fumar era ruim, você ia morrer, mas todo mundo fumava. E hoje em dia todo mundo sabe que ser sedentário vai te dar problemas muito sérios de saúde, mas mais de 60% da população brasileira é sedentária. Então, esse é o desafio. Difícil, né? Porque assim, eu vi também que é muito essa questão da preguiça, da motivação. Falta de tempo, né? Falta de tempo, porque depende da rotina. Né? Exato. E como colocar isso com... Hoje vocês têm ainda, então, isso como um desafio? Você consegue... Quando a gente compara, o Brasil é o segundo país no mundo com a maior quantidade de academias. São mais de 50 mil academias. Bastante. E a gente tem 7% da população. Cresceu um pouquinho depois da pandemia, então a gente tem 7% da população. Os Estados Unidos, que é o primeiro país no mundo em academias e também em percentual de população treinando, é 25%. Então, o desafio da gente, assim, a Argentina tem quase o dobro do nosso percentual de penetração. Uau. Então, a gente tem muita academia, muita coisa pequena, pulverizada e poucos clientes em cada academia. Sim. Eu acho que o desafio maior hoje em dia é, primeiro, passar para o cliente, para o futuro cliente, que a academia não era como era há 20 anos atrás, é muito diferente. Você tem muita oferta, você tem muito produto, muita atividade, que é impossível uma academia como essa, não é um bom exemplo, né? Que são 10 mil metros quadrados, aqui você a maior academia da América Latina. Você pode escolher o que fazer, né? Mas é difícil você entender que tem uma pessoa que não vai gostar que nada tem aqui. Tem muita opção. Exato. A gente tem 170 atividades na rede. Sim. Então, se você não encontrar uma atividade que você tem algum tipo de prazer, é difícil. É difícil daí assim comunicar que isso vai só reter até custo para essa pessoa no futuro. Exatamente. Porque, eu não tenho como investir numa academia, eu acho caro. E o caro vai ser lá na frente. A gente fala que acho que o novo marketing da gente, até bem pouco tempo atrás, as academias ficavam basicamente vendendo produto para emagrecer e ficar forte. Exato. E hoje em dia a questão da longevidade acho que é o novo marketing. A medicina prolongou muito a nossa vida, a expectativa de vida, só que não adianta você morrer aos 100 anos se os últimos 20 anos você não consegue aproveitar, exatamente. Ou depender, né, das pessoas. Além do custo, né, gente, você tem um cuidador, vamos andando, né? Vamos. Assim, um cuidador, você tem alguém para cuidar, o plano de saúde é caro, tudo é muito caro. E eu acho que realmente... Passa a ser barato isso, né? Exato. E assim, eu acho que entra depois na rotina das pessoas, né? E eu acho que assim, o ambiente também faz a diferença, né, Dudu? Não sei se você concorda comigo, mas eu chego aqui, por exemplo, na Bodytech, eu vejo que aqui tem um ar mais parecido como clube, é um ar que você tem um acolhimento diferente, e até mesmo dos profissionais. Você acha que é um grande diferencial também de vocês ter profissionais aptos e preparados para converter ou reter esses alunos? Eu acho que hoje o grande desafio da indústria do fitness, não só da Bodytech, é que a gente não vende acesso, né? A gente não é uma academia de vende acesso, a gente vende resultado, programa, experiência. E tem um fator humano que é muito importante, talvez é mais importante. Você não vai ficar na academia porque a cadeira do doutor é boa. Você vai ficar pela experiência, e a experiência tem relação com tecnologia, mas tem muito com contato humano. A gente fala que é o cuidado genuíno pelas pessoas. Eu acho que isso é que faz a diferença na entrega de serviço. Porque atualmente ninguém tem uma série melhor do que a outra, uma aula melhor do que a outra. Ela é a capacidade do professor engajar e gerar resultado para você, padronizar o teu treino. Eu acho que esse é o grande desafio. E vocês se classificam hoje como uma área mais premium da academia. Exatamente. A gente vê que tem algumas que têm esse apelo mais de volume, de valor baixo, né? E a gente sempre trabalha com uma relação de capacidade máxima de ter
um cliente e meio por metro quadrado. Tá. Então, uma academia de 1.000 metros, eu vou trabalhar para ter 1.000, 1.200 clientes, 1.500 já vai ficar cheio, entendeu? Sim. Porque aí eu consigo prestar um serviço de excelência. A gente tem hoje em dia no mercado as academias low cost, que vem de acesso, né? É um modelo muito rentável do ponto de vista, e no Brasil tem talvez mais de 30 redes com mais de 50 academias, é impressionante o volume, o modelo cresce muito por isso. Você tem as academias que hoje em dia mais sofrem, que a gente chama de academia de bairro, que é cara que estão no meio do caminho, e as academias premium, entendeu? Então, de certa forma, acho que a gente é a maior rede premium. A gente está com 94 unidades. Nossa, bastante. No Brasil todo. Poxa, eu fui para o Rio há pouco tempo, aí eu falei, eu vou treinar. Aí eu uma cada esquina, eu falei, nossa, que genial. Lá são 28 unidades. Tá, e aí, desse padrão aqui, como tem no Eldorado lá, são o quê? 3 unidades? Na Rio Sul? Umas 5 unidades, não desse tamanho não, mas com mais de 3.000 metros, são as 5 unidades. Ah, legal, né? A gente chama que é um conceito que tem quadra, que atende o bebê de 6 meses até a pessoa mais idosa de 70 anos. E quais são os seus desafios como diretor técnico no dia a dia? Além de sócio, você tem esses seus desafios. Conta um pouquinho pra gente o que um diretor técnico hoje faz dentro de uma operação como a Bodytech. Eu falo que, basicamente, não só diretor técnico, mas todo mundo que trabalha em academia, eu não trabalho no mercado de fitness, eu trabalho no mercado de pessoas, não é de dumbbell. Então, o maior desafio sempre é tratar dos meus colaboradores, né, de ter a gestão deles, para poder atender os clientes. Porque se o cliente estiver insatisfeito, ele não vai voltar. Sim. Entendeu? Então, acho que o maior desafio que a gente tem hoje em dia é reunir um time técnico que tem esse propósito bem claro na nossa mente, entendeu? Sim. Então, a gente tem uma política muito grande de treinamento, a gente sabe que o profissional de educação física não sai preparado para o mercado de trabalho. Sim. Então, aqui é uma segunda casa, mas hoje em dia eu entendo que se você escolhe a pessoa certa, a parte técnica é a mais fácil. No passado era difícil isso. A gente se preocupava muito com o treinamento técnico. Então hoje eu gasto mais tempo escolhendo as pessoas, eu, no caso a Bodytech, a nossa equipe, escolher a pessoa certa, porque o técnico eu consigo treinar. Sim. E você tem que gostar de pessoas, porque é o tempo todo, né? Porque assim, o que eu falo, ainda mais se você é um personal, ou até mesmo quem está auxiliando, eu falo que vem um pacote junto, né? Você não faz a massagem e o café, mas é terapeuta, é amigo, você acaba tem que conviver, né? Um laço afetivo. Eu mesmo chego aqui, eu brinco, a pessoa, você é vereadora, chega cumprimentando todo mundo, porque você cria realmente esse vínculo, né, com eles. Essa questão do pertencimento é o que faz a diferença na Bodytech, de não ser uma academia, né? Eu acabei de voltar fiz 2 viagens esse último mês, uma nos Estados Unidos e outra para a Europa. 2 feiras que a gente sempre aproveita para visitar as academias. E é impressionante como a academia só tem no Brasil. A academia com esse conceito de atendimento. Você viu uma academia que custava $15. Mais frio, né? Ninguém fala com ninguém. Exato. Então, a academia que custava $15 com equipamentos espetaculares, na verdade não é academia, é um local que você compra acesso. E uma academia de $200. E engraçado que nenhuma das duas tinha professor, não tinha serviço não incluído, eventualmente uma aula coletiva, mas não tem conexão com as pessoas. Aqui você entra no Brasil todo, né? Você tem uma coisa de uma energia e uma questão de pertencimento. E você tem, aqui é um bom exemplo, você tem a tribo do jiu-jitsu, você tem a tribo da luta, a tribo da yoga, da corrida, do triatlon. Então você tem gerir essas tribos todas que é o grande desafio do gestor de uma academia, entendeu? E como vocês, assim, claro, né? Porque a gente entende que o wellness ainda é um nicho, né? Sim. Ainda está recente aqui, é uma coisa que já está estourando, né, no mundo, mas aqui no Brasil ainda sinto que é um nicho. Vocês também ainda sentem isso? Vocês têm participado de algumas ativações, de algumas ações voltadas para o wellness? A Bodytech hoje já tem tentado se posicionar, principalmente depois da pandemia, porque a gente enxergou uma oportunidade muito boa, porque a gente ainda tem uma pegada, tem muita gente que quer ficar forte. Hoje em dia as canetas ajudam bastante a questão do emagrecimento, né? Mas acho que a grande oportunidade, e aí o desafio é conscientizar o profissional de educação física, de que a gente tem uma oportunidade hoje em dia, o profissional de educação física é um agente de saúde. Então, quando você é um profissional da saúde, você não pode pensar só no condicionamento físico, só na parte estética, e entregar o melhor exercício, a melhor prescrição. Sim. É entender o que você precisa, o que você gosta de fazer. Porque se você não gostar, eu posso ter a melhor atividade, não vai dar certo. Exato. Porque o exercício bom é aquele que você consegue manter até o final da tua vida. Porque não é coisa do verão, acabou essa coisinha. Durante muito tempo, o profissional ficava muito focado na metodologia. Então, se ele estava com
se ele dava uma aula de crossfit, ele achava que o crossfit tinha que ser para todo mundo. A gente tem uma caixa de ferramenta enorme. Não adianta você querer usar um prego para botar um parafuso na parede, vai dar ruim, entendeu? É você entender isso, acho que esse é a grande oportunidade que a gente tem, benefício mental, saúde mental, tá todo mundo muito ligado nisso. E eu vou te falar uma coisa, sabe o que eu acho mais legal aqui na Bodytech, que poucas pessoas falam? Eu falo com diversas marcas no mercado e eu acho que tem muita dificuldade ainda de implementação de diversidade dentro de um ambiente. Sim. Eu nunca vi um ambiente tão diverso, com pessoas de todas as maneiras, treinando aqui, frequentando a academia e assim, zero preconceito. A gente tem alguns programas de inclusão e diversidade que é exatamente isso, vai desde primeiro treinamento, né, para o profissional, para toda a equipe, de respeitar o cliente, entendeu? Sim. E ter a oportunidade, realmente aqui é uma unidade, até pela questão do espaço, né? Sim. São Porque tem 9.500 alguns que metros entram na quadrados. cadeira de roda. Não, gente, eu fiquei bem abismada realmente, sabe? Porque é difícil você ter lugares, ambientes que já fazem estão isso de uma forma tão propícios. natural. E a gente, por exemplo, ontem a gente estava participando de um evento e a gente conseguir lembrar dessa... A gente tem professor cadeirante. Então isso já mostra... A gente tem funcionários que têm limitações, né? Que são pessoas que... Jesus é um, né? Que nós adora. Quem não conhece o Jesus, Exatamente. ele é incrível. Então acho que passa por aí, entendeu? Acho que a gente tem que ter cada vez mais foco, que a gente tem que abraçar as pessoas, mas principalmente acolher. Independente de quem seja, das suas particularidades. Esse acho que talvez seja o maior desafio. Também tem algumas atividades que eu já vi sábado de manhã também para crianças especiais. Sim. O que são essas atividades? A gente, dependendo da unidade, aqui a gente tem um polo, no Rio de Janeiro a gente tem um polo muito importante na unidade de Citar, onde a gente tem um programa especial tocado por um expert no assunto, Rodrigo Brizio. Legal. A gente tem 300 clientes, né, que são clientes especiais com necessidades de transtorno bipolar, autismo, milhares de patologias que são especificamente treinadas para poder atender esse público. Porque a diversidade de estímulo é muito importante para essas crianças. Eu vejo que tem assim, são danças, são alguns estímulos que acabam fazendo. Motores. Movimentos diferentes, né? Porque você vê pouco isso e tem até aula de circo também, né? Aqui dentro. Que a gente olha aqui, Andressa, dá pra gente filmar um pouquinho, ó. Só não pega muitas crianças, mas ó, dá para filmar um pouquinho a aula de circo. E aqui tem uma preocupação muito grande, você ter um estímulo variado, porque principalmente nessa faixa etária, quanto maior a quantidade de estímulo, maior vai ser melhor para ele, para o desenvolvimento motor dele, entendeu? Que legal! Na hora de ter especialização. Que legal! E aí vocês aqui também têm uma quadra que é fantástica, de basquete, não é isso? A gente tem uma quadra de basquete, tênis, basquete e voleibol também é bastante comum. E esse ano a gente trouxe uma tendência que tá bombando no mundo todo, que é o pickleball, que é um tênis mais democrático lá na quadra. Na quadra. Então você talvez acho que é a única atividade que talvez um avô possa fazer com o neto. Que legal! Então isso é muito legal, entendeu? Porque é um jogo de tênis mais acessível, entendeu? Parecido com beach tênis, só que não tem a questão da areia. Isso é uma febre em todo mundo. E por essa questão do exercício suave, a gente sempre busca exatamente para atender esse cliente que não é aquela pessoa preocupada apenas com condicionamento físico, entendeu? Legal. E isso abriu muito a oportunidade de ter aulas de menor intensidade. Legal. E Dudu, a sua formação foi em ginástica localizada aí pelo Brasil, é isso? Na vida toda eu fui professor de ginástica, vim da atividade coletiva, fui proprietário de 2 academias no Rio de Janeiro. E vim para a Bodytech. Esse ano eu faço 25 anos de Bodytech. Vim como professor. Eu tinha uma academia em Ipanema, próximo da unidade número 1, que foi a primeira da Bodytech de 94. Essa academia dele existe desde 94. E eles me chamaram por conta de trazer meus alunos. Certo. Então você devia ter uma manada. Tinha uma galera. A ginástica no Rio é muito famosa, né? É porque a gente tem professor aqui no Rio que veio do Rio. E hoje em dia, sei lá, tem 40, 50 pessoas aqui na sala. Que incrível! A gente sempre vê isso. São Paulo, acho que... por que tem pouca ginástica aqui no Rio? Acho que é muito mais a falta do profissional, entendeu? Porque o público gosta, ainda mais São Paulo, que é uma cidade que tem muita gente de todos os lugares do Brasil. Exato. E vocês pensam em expandir mais unidades por São Paulo? Vocês têm isso como projeto, como plano? A gente tomou uma decisão muito recente. A gente está com um projeto bastante audacioso, que é abrir 100 franquias
nos próximos 5 vocês anos. então foram para franquia. A gente está franqueando. Mas vocês já possuem alguma franquia ou não? Já. A gente tem hoje em dia cerca de mais de 34 unidades de franquia. Olha, que Já legal. temos 15 contratos assinados. Tá. Então, assim, imagina, no passado a gente tinha uma teoria que a Bodytech só estaria presente em capitais com 1 milhão de habitantes. Tá. Então, assim, por incrível que pareça, a gente está hoje em dia abrindo, esse ano a gente abre São José dos Campos, a gente abre Petrolina, entendeu? Assim, Sinop, entendeu? Cidades assim que jamais Exatamente. pensaria em ter, Essa cidade a gente conseguiu enxergar que tem uma oportunidade, porque só tem low cost nessas cidades. Você tem um público que quer ser um pouquinho mais atendido, entendeu? Tem oportunidade. Olha, ali por Perdizes, se vocês quiserem. Tem uma pessoa lá de olho nessa área. Porque ali é Jardim das Tem demanda, Perdizes, tem muita demanda. São né? Paulo, especificamente, tem oportunidades, tem oportunidades. Sim, o grande desafio hoje em dia de você estruturar uma academia é o investimento. É capex. alto, E exato. hoje em dia é muito difícil você achar o ponto comercial. Com vaga, São Paulo tem que ter Grande, estacionamento exato. e o custo inviabiliza a operação, Sim, entendeu? sim. Então acho que isso é que às vezes limita e muita gente morre na praia por conta Sim, disso, por conta entendeu? disso, O exato. investimento muito alto e o custo operacional altíssimo, entendeu? Então Sim. você tem que ter segurança, tem que ter estacionamento. Hoje em dia, São Paulo, um raio, sei lá, de 1 quilômetro a mais, às vezes você pode gastar mais do que 30 minutos. né? Exato. E a academia é 100% localização. É muito importante você ter uma zona primária próximo de casa ou próximo do trabalho. Sim. Senão, Senão aí não vira uma facilidade e aí você acaba perdendo você só pode... ali. Esse é o principal barreira que a gente vê do cliente, né? Trânsito, falta de tempo. Então, tem que ser próximo do trabalho ou de casa. Senão, eu sempre brinco, converso com pessoas próximas, assim... Se for longe da tua casa, tem grande chance de você não conseguir treinar. Com certeza, porque às vezes perto, né, Andressa? A gente já não vai, né? Ela fala, agora abriu uma enorme aqui. Nem dentro de casa, né? No condomínio já não dá. Exato, mas a gente tenta, né, se esforçar de alguma maneira. Acho que a gente tem que tentar mostrar, né, algumas facilidades, porque às vezes as pessoas vendem uma coisa que é fácil vir treinar. Não é, gente, a gente sabe que não é. Mas como tem esse tipo de facilidade, estacionamento, as pessoas preparadas, um ambiente acolhedor, eu acho que isso acaba Ajuda muito, somando sem e dúvida. ajuda muito. Facilita muito. E vocês também trouxeram, eu vi aqui alguns painéis, né, com mídia e tal. Isso é novo aqui também na Bodytech. A gente fez um contrato bem interessante com a Neo H. Conheço Então, o Delay que trabalha lá, é um querido. Então eles fizeram estão colocando em todas as unidades e eles comercializam tem o nosso material, né, informativo das coisas institucionais. Legal. E a comercialização é por conta deles, que era uma coisa que não é nosso meio, não é nossa expertise, então acho que essa parceria foi muito interessante e a gente tem uma estrutura que é muito legal. Você viu, não sei se chegou a ver o Parque Aquático, de repente vale a pena a gente dar uma olhada lá. Dar uma olhada, sim. A gente agora tem um telão de Neo H lá, onde eu consigo ter uma aula com a frequência cardíaca da piscina. Que legal. Esse foi um lançamento que a gente fez tem menos de um mês, esse mês agora. Eu acho que assim, aqui vocês têm diversos diferenciais, tão com franquia. É legal até para você adquirir uma franquia da Bodytech. Quais são os pré-requisitos? Passa por um critério de Além de seletivo da pessoa, mas acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande, então a gente não quer qualquer franqueado. Depois dá uma dor de cabeça. Também por conta do ponto, né? A gente quer que a pessoa tenha retorno sobre o capital dele investido. Então a gente tem uma seleção muito criteriosa no lugar, respeitar as políticas, se concorre com a gente, se concorre com outro franqueado. Então tem várias políticas dessas, mas é escolher a pessoa certa. Mais uma vez, tem que ser uma pessoa com barriga no balcão, que não é só não dá para querer ter uma franquia para deixar acontecer. Não, tem que olhar do dono é tudo. Muito. Não tem como fugir disso. E tem que zelar. E a gente vê, pela experiência que a gente tem na gestão das academias, isso é fundamental para o sucesso da academia. Tem que ter um dono, tem que ter um dono da academia. E aí hoje vocês têm um núcleo que cuida... Exatamente, fica especialmente cuidando disso. Até para olhar se está tudo dentro do padrão, dentro da... Isso. Tal. E aqui é legal que vocês também têm esse cuidado com imagens, né? Porque, nossa, olha, eu já
fui em academia, eu tinha vontade de chutar o tripé de volta, aquela coisa, né? Aqui eu percebo que é muito menos esse movimento, né? Não existe muito esse movimento de querer muito conteúdo, não é uma academia para isso, né? Não é assim, até porque você tem que respeitar os outros clientes, Isso né? teve uma época que foi um bafafá nas academias, porque tinha gente que estava treinando e não queria ser filmado e acabava saindo no vídeo. Era um pouco ruim, né? E aqui vocês conseguiram conciliar isso. Conseguimos até porque tem regra, tem normas, se foge dentro dos normas, a gente conversa, claro, explica, porque o desafio aqui é não incomodar ninguém, né? E como ser humano é muito difícil. E como é muito difícil. Eu vi ali na tua gravação, você viu que tinha pai, tinha gente ali, a primeira coisa que você falou, não vamos filmar as crianças, porque acho que é uma preocupação, sabe disso. Então, acho que esse zelo é que acho que é fundamental na operação. Que bacana. E quais são os desafios aí para 2026, fora essas franquias? Existem mais desafios? Existe alguma coisa que você pode compartilhar com a gente de novidades? A gente sempre busca tendências, né, no mercado, então a gente viaja, não é simplesmente pegar uma coisa lá de fora e implantar, porque você tem usado IA para algum diagnóstico? A gente está com um piloto muito interessante de utilização IA para prescrição de treino. A gente usa muito a inteligência artificial para backup, né? Para eficientemente, como a gente faz no pessoal. Sim. Hoje eu não consigo viver sem IA, porque torna a minha vida mais produtiva, né? Mais prática e facilita a minha vida. Então a gente hoje em dia enxerga que a tecnologia ela é um meio, ela não é um fim. Não adianta, eu sempre penso qual é o problema que eu estou resolvendo com o professor, o meu cliente. Sim. Então, exemplo bom para você, que você deve ter convivido com isso há 3 anos atrás, você tinha que agendar para você fazer uma aula de bike, você tinha que chegar 1 hora antes. É um absurdo isso, né? Você imagina você ter que ir para o cinema, hoje em dia ainda, marcar. Então, assim, essa questão de tecnologia vai ser um meio para melhorar a experiência do cliente, para diminuir o atrito. Então, essa questão do agendamento foi uma coisa que a gente estava devendo há muito tempo. Então, a gente tá com um piloto já rodando em 4 unidades, que é a utilização da prescrição por inteligência artificial, onde, na verdade, o professor vai ter uma atuação, porque ele vai dar o ok, mas para otimizar a vida. E qual é o objetivo? Não é substituir o ser humano, não é substituir o professor. É ele poder produzir mais e, principalmente, poder ter foco e atender você, que esse é o objetivo. Se ele passa grande parte do dia dele montando treino, ele não está prestando atenção em você, ele não está interagindo com você. Então, a partir do momento... treino ali, né? Daquele jeito que tem que tirar aquilo da frente. Exatamente. Né? E a gente sabe hoje em dia que a questão da inteligência artificial, ela tem uma capacidade de gerar treinos muito melhor do que eu tenho. Principalmente se é regenerativa e ela consegue, né, aprender o que você gosta, o que é bom para você. Dor na coluna. Exatamente. As limitações. Esses, né? E que às vezes eu vou falar, tem profissionais que deixam a desejar, que tem que fazer esse filtro antes com todo aluno, gente. Já peguei personal aí que entrava e não queria nem saber qual era o seu histórico. Então acho que é importante você saber o histórico da pessoa, né, em questões de saúde, alimentação, de hábitos, que isso tudo envolve aí uma base de treinos, né? Eu acho que a inteligência vem muito para somar. Ajudar a gente, não é substituir o ser humano. Não, jamais. É para somar realmente. Né? Mas eu acho que ficou claro aqui, acho que a gente falou bastante, eu acho que deixou até uma expectativa aí para quem quiser abrir academia. Gente, vamos abrir, eu sou a favor de vamos abrir ainda mais Bodytech com essa qualidade aqui. Precisamos de mais que nem no Rio, porque eu fiquei com inveja do Rio de Janeiro com tanta Bodytech numa cada esquina. São Paulo está crescendo bastante. Esse ano a gente abre agora, no primeiro semestre, 4 unidades aqui em São Paulo. Uau, legal! Então, acho que tem oportunidade sim, mas a gente tem que ser muito criterioso. É agressiva para esse ano? Esse ano, não, o projeto é de mais longo prazo. É 100, a gente já está com 15 assinadas. Eu acho que esse ano a gente vai ter mais uma... A gente abre, agora em maio, a gente abre mais uma academia em Brasília, que é própria. Vai ser o único projeto próprio. Tem umas 6 academias para abrir esse ano. Manaus abre essa semana também. Porque, queira ou não, né, talvez o número também é menor, porque o investimento é muito mais alto. Sem dúvida. Né? Então, realmente, acaba tendo um número menor, que eu já acho até alto, porque realmente, né, 15 academias... Eu acho que as grandes oportunidades estão nessas cidades satélites, onde tem um público com poder de renda, onde a alocação do imóvel, o custo é mais em conta, e você tem um serviço realmente diferenciado, porque você não tem isso nessa cidade. Legal. Então, acho que aí é uma oportunidade. A gente tem, eu diria que mais da metade dos franqueados tem essa vertente. Cara, minha cidade está muito cheia de academia de bairro e low cost. Eu quero ter um público lá que tem uma demanda por um serviço
mais qualificado, mais premium. Não é de luxo, é longe disso. Sim. Nosso negócio não é servir champanhe. Não, gente. Isso não preguiça. tá fora. A gente realmente Mas tem um esse padrão jogo de desse qualidade. treino fofo e tá tudo bem. Gosto. Tem gosto para tudo. Um profissional de educação física, por exemplo, para adquirir uma franquia? Não, de forma nenhuma, Não. de forma nenhuma. Toda unidade precisa ter um responsável técnico pela academia, mas isso é uma norma do conselho, mas de forma nenhuma. Acho Não que é mais exigente. não é exigente. E o que a pessoa precisa? Qual é o canal? A gente depois vai deixar aqui na descrição para quem quer adquirir uma franquia. Tem um site, né, específico para isso, que tem um link, a gente pode passar para vocês. E para ser um novo aluno ou ter interesse nos planos? Hoje em dia, todas as informações você consegue Então, fazer todas- tudo de forma digital, pelo aplicativo ou online. Você Tá. consegue cancelamento, renovação, compra, é tudo online. Isso acho que é uma coisa que a gente Isso eu acho evoluiu super bastante. prático, que a gente faz tudo no app, Isso. já renova. Reserva aula, a gente hoje em dia está com... Essa semana a gente lançou reserva de todas as aulas, que é o agendamento de treino, o professor para refazer o teu treino, é tudo feito pelo aplicativo. Acho que isso ganha muita Agilidade. hoje em dia, que é fundamental para a gente. Exato. Mas, Dudu, acho que está super claro. Quero Legal. muito agradecer a sua atenção. Eu espero voltar em breve aqui com mais novidades, né, para falar desse universo da Bodytech que eu particularmente amo. Mas quero muito agradecer o seu tempo e vamos aí contar sempre com o Podesta para poder divulgar as novidades. Legal, Por favor. prazer, brigadão. Obrigada. E para vocês que ficaram aí até o final, não deixe de deixar o like, pessoal, porque só assim esse algoritmo entende que é conteúdo relevante e manda mais gente aí. Bora treinar, hein? Aquele beijo.